moçada! Olha aí, estou eu aqui de novo! Professor Dosley! Beleza? Sossegado? Moçadinha, seguinte, hoje é a aulinha de análise sintática. Sim, começamos hoje o processo de análise sintática e vamos aí para algumas aulas pela frente para poder entender melhor essa paradinha. Ou seja, nós damos uma mudança agora, né? Saímos da morfologia, classe de palavras, fizemos a aulinha de redação, curtiram? Logo tem mais. E agora análise sintática. Começamos agora e vamos adiante com todo esse processo que é susse, que é tranquilo. Então, bora lá? Epa! Beleza, moçadinha? Olha só, análise sintática. Professor, eu nunca entendi essa parada. Beleza. O que seria análise sintática? Vou começar fazendo já um conceitozinho de análise sintática pra galerinha entender a paradinha. Aí, professor, você tá dançante hoje. Hoje eu tô dançante. Tá, vamos lá. Olha só. Análise sintática. Quando eu falo de análise sintática, a gente vai estar analisando o período, a oração, a partir da sua estrutura e da sua relação semântica, certo? Então, a análise sintática é analisar oração ou período a partir da sua estrutura e da sua relação semântica, ou seja, da sua relação de sentido. É isso que nós vamos fazer. E aí nós vamos entrar naquela paradinha que todo mundo gosta, falar de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Isso, a paradinha que todo mundo manja, gosta, curte, sabe? Então, muito tranquilo. Nessa primeira aula, eu vou relembrar alguns conceitos que eu preciso que você relembre antes de entrar nas grandes estruturas da análise sintática, certo? Então, na primeira aula agora, nós vamos falar só do que é básico. Básico, vamos lembrar da base da análise sintática, para depois sim entrarmos para falar só de sujeito, só de predicado, só de transitividade de verbo e assim por diante. Belezinha? Susse, que nem música, tranquilo, feito grilo, leve como a neve, aquela coisa toda. Muito bem. Olha só, pessoas. Primeira coisa, para falar de análise sintática, eu preciso relembrar de algumas coisas com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, pessoas, por favor, o que seria frase? Frase. Frase? Frase? Alguém sabe? Alguém sabe? Não. Frase. Pessoas, muita gente fala assim, a frase é aquela... Frase é um conjunto de palavras. Será que é um conjunto de palavras? Vamos pensar assim? Vamos fazer um conjunto de palavras aqui. Carreira de mão, carne, batata, algodão doce. É um conjunto de palavras. Formei uma frase? Não. Por quê? Para que seja frase, tem que ter o quê? Sentido. Muito bem. Então vamos fazer assim? Conceito de frase. Frase é uma coletânea de palavras, ou um ajustes, um arranjo de palavras que contém sentido completo. Beleza? Então frase é estrutura com palavras que estabeleçam sentido completo. Pode ser com verbo ou sem verbo. E aí entra uma outra questãozinha bacana aqui. A frase é dividida em dois tipos. Frase verbal e frase nominal. A frase verbal é aquela que contém verbo. E a frase nominal é aquela que não contém verbo. Que contém nome, não. Vamos lá. Frase verbal é aquela que contém verbo. Frase nominal é aquela que não contém verbo. Beleza? Então vamos falar uma frase verbal. Olá, eu estou bem. Beleza, olá, eu estou bem, é uma frase verbal, porque tem o verbo estar ali no meio, tranquilo? Pode pôr aí, produção? Yes? Beleza. Frase nominal. Uma frase nominal, como seria? Tudo bem? Ou tudo ótimo. Tudo ótimo, olha aí. Uma frase nominal. Tem verbo aqui? Não. Mas tem sentido completo? Tem. Beleza. Professor, legal, entendi. Mas por que não pode só existir, então, frase como sendo aquela que não tem verbo? Porque o conceito de frase é conjunto de palavras que estabeleça sentido completo. Então, aí, veja, se o conceito fala isso, inclui também aquelas que têm verbo e aquelas que não têm verbo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Maravilha! Outro conceito importante que eu preciso lembrar com vocês, o conceito de oração. Professor, o que é oração? Pai Nosso, Ave Maria? Também. Mas não é dessa que eu estou falando, né? O que é oração, pessoas? Oração é sentença, né? Sentença que o seu sentido gira em torno do verbo. De novo, oração é a sentença em que o seu sentido gira em torno do verbo. Simples, tranquilo, fácil, numa boa. Muito bem, vamos pensar então numa oração. Hoje estudamos muitas questões do vestibular. Hoje estudamos muitas questões do vestibular. Tem verbo aí? Tem. Estudamos. Beleza? Tá aí uma oração.
Tranquilo isso? Professor, mas espera aí, você disse para mim que a oração é a sentença que gira em torno do verbo, o seu sentido. Mas a frase verbal também tem verbo. Beleza, e qual é o problema? Se você partir do conceito de frase para o conceito de oração, você vai ver que na oração não encaixa as frases nominais. Por isso que eu tenho essa distinção entre os dois. Sacaram? E uma coisa importantíssima, a gente só vai conseguir fazer análise sintática a partir do verbo. Ou seja, eu consigo fazer análise sintática de frase nominal? Não! Eu não tenho como fazer análise sintática de frase nominal, porque não tem verbo. Mas agora de frase verbal e de oração eu consigo. Ou seja, aqui eu já estou estabelecendo para vocês o ponto de partida de toda análise sintática. É o verbo. E aqui eu estou dizendo uma coisa bem importante, ó, preste bem atenção em mim. O verbo é a palavra mais importante na análise sintática. Beleza? Verbo é a palavra mais importante na análise sintática. Ponto. Maravilha. Falamos do conceito de frase, conceito de oração e período. Nossa, deu uma desafinada agora. E agora? E período. O que seria período, gente? Professor, o período é, sei lá, na física... Não esquece, nada de física. Pessoas, período. Período é o conjunto de uma ou mais orações que estabeleça uma ideia completa. Período é o conjunto de uma ou mais orações que estabeleça a ideia completa. Beleza. O que eu quero dizer com ideia completa? Começando lá com letra maiúscula e encerrando com um ponto final ou com um ponto de exclamação, certo? Que estabeleça uma ideia completa. Isso é período. Então o período ele pode ser período simples. Quando é o período simples? Quando tem uma oração só. E o período composto, quando tem duas ou mais orações. Certo? Ah, professor, mas essas duas orações podem ser ligadas de que forma? Nós vamos ver isso lá na aula de período composto, que ela pode ser ligada por vírgula ou por conjunções, certo? Mas isso deixa para a próxima aula, próxima não, daqui umas 4 aulas lá para frente. Tranquilo? Susse? De boa? Até aqui? Numa boa? Então vamos lá, resgatei com vocês aqui. Frase, divide-se em frase verbal e nominal. Oração, sentença que o seu sentido gira em torno do verbo. E período, que é a coletânea de um ou mais orações. Sacaram que no período tem que ter oração? Se tem que ter oração, tem que ter verbo. Logicamente, para fazer análise sintática tem que ter verbo. Lembra daquela coisa toda que eu falei agora? Muito bem. Foca. Para fazer análise sintática tem que ter verbo. Tranquilaço? Muito fácil isso, muito susse. Muito bem, a gente vai começar então fazendo análise sintática de período simples, ou seja, de oração, com o verbo somente. Aí dentro dela nós vamos fazer todas as análises que tem ali, a parte do sujeito, do predicado, objeto, complementos, adjunto adverbial, adjunto nominal, essas coisas todas que tem na análise sintática do período simples. Fechamos o período simples e aí partimos para o período composto. E aí fazemos toda a análise sintática do período composto. Susse? Então nós temos agora uma sequência de quase 10 aulas também para fazer isso. Essa é a primeira, temos mais umas 8 ou 9. A gente vai ver como vai funcionando o andar da carruagem daqui em diante. Tranquilo, gente? Muito fácil? Muito sossegado? Ah, que maravilha! Espero que eu tenha relembrado com vocês isso, que vocês tenham entendido isso, para que eu possa daí sim entrar lá na parte de análise sintática. Isso vai ser mega importante para nós, certo? Grave esses conceitozinhos, frase, oração e período, para que a gente possa entrar aí sim na parte da análise sintática. Por isso, não vai embora sem clicar de novo no vídeo, sem assistir de volta esse vídeo, certo? Beleza? Tudo certo mesmo? Beleza? Ah, e outra coisa importante, hein? Continue aí, pessoas, continue aí, clicando, se inscrevendo. Oh, que legal! Cara, tá muito show de bola vocês aqui, cara, comentando as coisas. Oh, eu tô ficando cada dia mais emocionado, cara. Eu fico chorando lágrimas e mais lágrimas de alegria, porque eu tô vendo vocês aqui entendendo as paradas comigo, cara. É verdade. Então não se esqueça, hein? Se inscrever. Instagram, Facebook, Instagram. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, pá, manda pra galera, vamos estudar, a coisa tá rolando legal, show de bola, é isso aí, um abraço, até mais, tchau, tchau.